Conheça Jed, criador do canal do YouTube Safety Third, onde compartilha sua paixão por viagens e aventuras. No dia 31 de dezembro de 2024, ele decidiu fazer uma trilha noturna no Daniel Boone National Forest, com o objetivo de explorar antigas minas abandonadas. Mas o que deveria ser apenas mais uma expedição emocionante acabou tomando um rumo assustador. Something's knocking wood up there. I don't know, it's weird. What is that, man? It seems like maybe it's a squirrel cracking a nut or something. I don't know. I want to go over here and check this because my curiosity is killing me. The fact that they put up a sign and there's a concrete structure. Os sons estranhos que surgiram do nada deixaram Jed inquieto. Ele até tentou convencer a si mesmo de que eram apenas ruídos comuns da natureza, mas manteve a decisão de seguir adiante com a trilha. No entanto, ao chegar à entrada da mina, a situação tomou um rumo completamente inesperado. I think these are like very old at all. That's a pretty high coal seam too. And it's dry. The freak. That was weird. De repente, um grito estranho, quase humano, rasgou o silêncio e ecoou pela mata, fazendo gelar até a espinha. Jed ainda tentou se convencer de que era apenas coisa da cabeça dele, e seguiu adiante. Mas aquela sensação esquisita não passava de jeito nenhum. Parecia que tinha alguém escondido, vigiando cada passo. Nessa hora, ele pensou melhor. Não valia a pena arriscar. Preferiu a segurança à aventura. Desistiu de passar a noite ali e, com todo cuidado, voltou para o carro, deixando aquele lugar sombrio para trás. No dia 27 de fevereiro de 2012, em uma área tranquila do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, um grupo de turistas decidiu parar para admirar uma bela cachoeira. O som da água caindo dominava o ambiente e a cena parecia transmitir apenas paz, até que algo estranho aconteceu. Domingo, curtindo uma cachoeira em Leeds, Rio de Janeiro. Enquanto gravavam a paisagem tranquila, um dos turistas reparou em algo estranho. Uma figura escura, com formato humano, começou a surgir lentamente da água. Não estava nadando, não parecia subir por nada, apenas emergia de forma parada e antinatural, como se fosse contra todas as leis da natureza. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água. Muita força. Uhul! E caraca! Tem uma coisa ali. Caraca, apareceu um cara ali no meio da água. Mozinho! Mozinho, você viu o cara no meio da água? Caraca! Ali, mozinho! A figura ficou de pé por apenas alguns instantes. Sem qualquer aviso, deslizou de volta para dentro da cachoeira e desapareceu por completo. A água se agitou, como se algo tivesse atravessado, mas não houve respingos, nem qualquer sinal de movimento depois disso. Tem alguma coisa lá no meio da água. O grupo chegou a procurar pela área, mas não encontrou nada. Nenhuma pegada nas pedras molhadas, ninguém dentro da água. De repente, o lugar pareceu ficar mais frio, e o som alegre da cachoeira passou a carregar um silêncio estranho e pesado. Mais tarde, quando as imagens foram postadas, muita gente acreditou que mostravam um fantasma, possivelmente o espírito de alguém que havia se afogado ali há muito tempo. Já outros nem conseguiram assistir ao vídeo uma segunda vez. Mas e você?
O que acha que pode ser isto que eles registraram? Deixe sua opinião nos comentários. Na noite do dia 26 de maio de 2025, um vídeo assustador circulou na internet, mas não achei quem realmente postou. No vídeo, um homem instalou sua câmera de trilha e o gravador de áudio bem no meio de uma floresta isolada. O lugar estava calmo, intocado e silencioso, com exceção do farfalhar distante dos animais. O único ser humano que ele tinha visto naquele dia foi um caminhante solitário passando por ali. Got this spot. I found a deer trail. Look where it goes. So I, parked down that way, walked up here. It keeps going on up there. And I want to look up that way up the trail. So I think the perfect spot would be right here. This good old spot. And just look straight up there. And if any deer come walking by, I'll catch them. So I need to get the trail cam and set it up. And we got her. So here's the trail cam. Got it set up. It's facing over there perfectly. But I've got a nice little treat for you guys. There's the sound recorder. Okay. So I'm going to have the trail cam going. I'm also going to have the sound recorder going. I'm going to listen to the audio first and then the trail cam. Just to see what... Na manhã seguinte, tudo parecia normal, exceto pelo gravador de áudio que havia parado de funcionar. As baterias estavam completamente descarregadas. Oh, I think we're in luck. Nope, didn't get stolen. It's still here. Okay. There's my stuff, still here, waiting for me. And the auto recorder, it looks like it turned off. That's okay, it just means the batteries died probably not long ago. So, well, we'll see how much audio we get. It's made so that as soon as the battery dies, or right before the battery dies, it stops the recording and then dies, so you don't get corrupted or lose it. So we'll be okay. We'll see what kind of audio we got. Mais tarde, enquanto revisava as gravações, o homem se deparou com algo que fez seu sangue gelar, exatamente às 4 horas da manhã. Um homem sem camisa surgiu das sombras. Ele não andava, rastejava lentamente pelo chão da floresta, com a pele pálida sob a pouca luz. Na mão, segurava um machado enorme, arrastando-o pelo chão enquanto avançava. O homem que gravou o vídeo perguntou às vilas próximas se alguém reconhecia o homem, mas ninguém soube dizer quem ele era. O local onde a figura apareceu ficava a quilômetros da casa mais próxima, sem trilhas de entrada ou saída. Até hoje fica a pergunta: por que ele estava ali no meio da noite rastejando pela floresta com um machado? E mais importante, estaria sozinho? Encontrei este vídeo, mas não achei o canal do criador, em 16 de outubro de 2022. O criador, junto com uma amiga, decidiu se aventurar mata adentro usando o aplicativo Randonáutica, acreditando que encontrariam algo curioso, mas o que surgiu diante deles foi muito mais perturbador do que imaginavam. Here's the head, arm, there's the legs. See it? Isn't that weird? But it's a tree. I mean, I don't think it's a tree. It's where a tree used to be. Yeah, that'd probably be it. You know what I meant. Smart ass. Here's a bed of pine needles for you. Bet that's itchy. No começo parecia só um desenho estranho no chão, como se as agulhas de pinheiro tivessem formado o contorno de um corpo. Eles riram, fazendo piada para não levar a sério, mas logo depois, tudo mudou. No turning back. Wait, was that what? Turn back. Close to the point. We what? We're like almost close to the point.
That sounded like some wicked breathing over there. What I heard. What did you hear? It's like... You heard it? De repente, eles começaram a ouvir uma respiração pesada, lenta, profunda, e não vinha deles. Também não parecia de nenhum animal conhecido. O som ecoava no meio da mata. E então, alguma coisa se mexeu. I don't know. That was. Whoa! What are you doing? You didn't see it just run across the damn path? It was looked like a chipmunk. Oh my goodness. A chipmunk scared you that much? Well, I turned around and something ran across. Yeah, it scared me, okay? Chipmunk. Stop it! God! That sounded like a heavy footstep. Uma silhueta atravessou a trilha num movimento rápido demais para distinguir. No primeiro instante, pensaram ser apenas um animal, mas o som que veio em seguida não deixava dúvidas, passos pesados esmagando a vegetação, mas não havia ninguém à vista. No, Fuck, you did... no. Oh, what the hell? No. What is that? Nope. Então eles viram. Uma figura com máscara preta e capuz vermelho estava parada ali segurando algo comprido. Sem pensar, eles saíram correndo. That tree is like falling too. Oh, nope. I'm out. We're coming past it. What? I don't know. They're saying get him. Woman, come on. Eles rapidamente saíram do lugar muito assustados. Mas e você, o que acha que pode ser isto? O que você faria no lugar deles? O canal Beast Runners é dedicado a aventuras de trilha, onde o criador leva os espectadores junto em suas jornadas, registrando tudo de uma forma relaxante e inspiradora, que dá vontade de calçar a bota e sair explorando. Mas dessa vez, a trilha tinha um propósito diferente. Ele não estava ali apenas para se divertir. O objetivo era encontrar um caminhante que havia desaparecido alguns dias antes. Durante cerca de 5 dias, ninguém viu nem ouviu falar do desaparecido, o que gerou grande preocupação entre amigos e familiares. Na manhã em que começou sua caminhada, o caminhante deixou algumas pistas. Uma câmera de segurança o filmou entrando em uma trilha na montanha, e naquele mesmo dia, ele postou um story no Instagram mostrando a entrada do caminho. Por isso, alguns dos Beast Runners decidiram seguir exatamente a mesma trilha que ele havia tomado. Eventualmente, ele chegou a um riacho que achava ser o lugar certo para procurar o caminhante desaparecido. Mas ao chegar, se deparou com uma cena tão surreal que acabou destruindo completamente a tranquilidade do momento.
Uau. Jerry! Ele encontrou o caminhante desaparecido, mas infelizmente ele já não estava vivo. Com muito cuidado, segurou o corpo para que não fosse levado pela corrente do riacho. Em seguida, fez uma fogueira de sinalização para guiar um helicóptero de resgate até o local. Também entrou em contato com as autoridades, mas naquele dia não conseguiram enviar o helicóptero. No dia seguinte, uma aeronave foi enviada e o corpo foi levado de volta para a família enlutada, que esperava por notícias. É realmente de partir o coração pensar que, se os Beast Runners não tivessem encontrado o caminhante, sua família poderia ter esperado por anos, ou talvez nunca descoberto o que aconteceu, sem nunca vê-lo novamente. Isso mostra o quão importantes são pessoas como os Beast Runners. Um homem estava fazendo trilha quando tropeçou em uma pequena abertura parecida com uma caverna. Movido pela curiosidade, decidiu explorar o local, sem saber que aquilo tinha um propósito específico. O que ele encontrou em seguida deixaria qualquer um em total suspense. Ele literalmente entrou no território de um urso. Percebendo que estava em uma situação para a qual não estava preparado, tentou se manter o mais calmo possível, provavelmente na esperança de não provocar o animal. Surpreendentemente, deu certo. O urso apenas cheirou o homem e seguiu seu caminho. Um verdadeiro milagre. Ursos podem ser extremamente imprevisíveis. Embora ele tenha tido sorte de o urso estar de bom humor, é importante lembrar que nem todo encontro termina bem. O que funcionou para ele pode não ser a abordagem mais segura, e o mais prudente é evitar situações assim. Em outras circunstâncias, tudo poderia ter acabado de forma muito mais grave. Certamente ele aprendeu a lição e não tentará algo parecido novamente, nem se aventurará em territórios desconhecidos, sem tomar precauções. Felizmente conseguiu sair dali sem ferimentos. No dia 10 de janeiro de 2022, 2 homens foram acampar bem no meio da mata, buscando escapar do agito do dia a dia. Montaram uma fogueira e se acomodaram, aproveitando a tranquilidade da natureza. No começo, tudo parecia normal, mas logo algo perturbador quebrou o silêncio da floresta. Get Trevor. Austin, get the line. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Everybody, get in my truck! Do fundo da mata, gritos e batidas pesadas ecoavam, se aproximando a cada instante. As imagens cortaram de repente, mas os sons arrepiantes permaneceram, capazes de gelar a espinha de qualquer um. O vídeo gerou intenso debate entre os espectadores. Alguns acreditavam que poderia ser um alce, enquanto outros afirmavam que os gritos eram profundos demais e totalmente antinaturais para isso. Até hoje, a verdadeira identidade do que rondava a floresta naquela noite continua um mistério. Ainda assim, esse breve trecho capturou, sem dúvida, um dos encontros de acampamento mais assustadores já registrados.
No dia 13 de dezembro de 2024, o canal Sailing Supernova publicou um vídeo arrepiante, contando um encontro perturbador que tiveram enquanto navegavam de Los Haas, na Venezuela, até Granada. Durante a viagem, decidiram seguir uma rota alternativa para escapar das ondas fortes que costumam atingir o trajeto tradicional. Mal sabiam eles que essa escolha acabaria se tornando motivo de grande arrependimento. So I've just made my second cup of tea for the night. And I thought I'd show you how much we've cleared up in here. It's amazing. Even though this has been the roughest passage we've ever had, nothing has fallen to the ground. So you'd probably be super proud of us. I'll show you. As you can see there, the spices. Oh. Darcy! Darcy! Darcy, wake up! There's a boat! Get up! Engine! Turn up! Turn the lights off! Lights off! The nav lights! We got attacked! We have to tap! Descobriram que a rota que escolheram era famosa por ataques de piratas. Quando os piratas surgiram, conseguiram se defender e fizeram os invasores recuarem ao perceber que estavam perdendo. Depois do ocorrido, a tripulação reconheceu que não deveriam ter navegado tão próximo da costa venezuelana. Apesar de alguns ferimentos leves, ficaram agradecidos por terem saído vivos dessa situação. Philly e Killy viveram o sonho da vida nômade por 6 anos, viajando pelo mundo em vans que eles mesmos construíram. Mas o que não imaginavam era que chegaria o dia em que esse sonho se transformaria em um verdadeiro pesadelo. What are you shining your light for? No! You're not police! Am I coming in the front with you? I don't know, I just can't see anybody anymore. They're just all of a sudden gone. They just appeared out of Bushes. bushes. They kept like telling me to open the door. No, there he is there. Where? There's somebody in front of us over to the right. Sorry. It's okay. You think I was just gonna open the door? He was trying the handle. I know, that's when I knew it wasn't the police. Enquanto estavam na Grécia, eles estacionaram em um local tranquilo para passar a noite, quando um homem afirmando ser policial tentou entrar em sua van. Ele não usava uniforme e não havia nenhum veículo identificado por perto que comprovasse sua autoridade. Confiando em seus instintos, Philly não pensou 2 vezes e acelerou para fugir dali. Give a little context. We'd been looking at park for night in this area. There's some hot springs, like we said, we wanted to come to hot springs. And we had read loads of horror stories on the park for nights. But then we knew other people who had been here, and we messaged and they were like, no, it felt totally safe. And you know, it's out of season. So we've had where we've read park for nights before and had wonderful experiences. This was not that situation. Alright guys, we parked up significant distance away from that other park up, but what can I say? I'm really annoyed. Guys, the thing is for me, right, is the absolute audacity that they kept trying to get in the van and kept demanding that we open the van to them. And I'm like, what was their plan? Did they have a weapon? Were they trying to, like, how were they planning to steal everything while we were both here? Like... Well, I think we just did the right thing. We just jumped in and drove away, so... It's just annoying because it's something that it does kind of set you back, especially us as well, because this has happened to us quite a lot and we did actually get robbed. And it's just annoying because we've always had that fear in our heads, and when something like this happens, it just brings everything right back to the surface. And then there's going to be a healing process. It's going to just take time before you feel safe in the van again, you know. But there's
so many of our friends have never experienced anything, have never had attempted break-ins. I don't know what it is that we exude that this van looks very breakable-inable, but... Embora ainda abalados, eles conseguiram descansar um pouco e, pela manhã, seguiram viagem para longe dali. Esse episódio serve como um lembrete de que nem mesmo os viajantes mais experientes estão livres do perigo, e muitas vezes é o instinto que pode garantir a sobrevivência. Jenna, a mente criativa por trás do canal Jenna Alexis, compartilha suas aventuras de acampamento em vídeos relaxantes e envolventes. Desta vez, ela partiu para uma experiência de bushcraft em Crownland, sem imaginar que as coisas não sairiam exatamente como havia planejado. So I'm out here on Crownland and I'm going to do a little bit of a bushcraft camp out today. I have my backpack with my sleeping kit and my cooking kit. I have my tarp and some pegs, and I have the forest all to myself. I brought my buddy Herb with me to keep me company. You might remember Herb from our bike tour on the Icefields Parkway. He's going to be keeping me company while I'm out here alone in the woods. The river's definitely not frozen yet, so I'm walking over these logs to get across because there's a couple dead trees over there that I'm looking at taking down. Got a nice standing dead tree right here. Ela começou montando seu abrigo e decidiu relaxar pelo resto do dia, mas tudo mudou quando um homem em um SUV apareceu, encarando-a. No início, pensou que fosse apenas outro campista, mas quando ele retornou uma segunda e depois uma terceira vez, o desconforto tomou conta. Sentindo que havia algo errado, Jenna rapidamente juntou suas coisas e deixou a floresta. Sua intuição gritava perigo, e ela fez bem em confiar nela. Afinal, quem sabe o que poderia ter acontecido se tivesse passado a noite ali? Às vezes, é melhor prevenir do que se arrepender. No dia 18 de dezembro de 2023, este pescador do canal do YouTube Zé Fishing TV saiu para o lago local em Seattle, Washington, em um dia frio de inverno. Estava pescando em seu caiaque, na esperança de fisgar algum peixe. Seu plano era pescar e cozinhar ali mesmo, direto na água. Ele passou um bom tempo preparando as varas de pesca, colocando a isca e se organizando para começar a pescaria. Mas aquele dia de pescaria rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Enquanto observava a água, algo estranho chamou sua atenção. Ao se aproximar, percebeu em choque que não era um peixe, mas sim um corpo boiando próximo a um deck. O susto foi imediato. Aquilo estava muito longe do que ele esperava encontrar em sua pescaria. Sem perder tempo, ele ligou para a polícia em busca de ajuda. Alright guys, I think I found the body, and that is not cool. Oh. Fishing day that I will never have. A polícia chegou até a rampa de barcos e ele contou exatamente onde tinha visto o corpo. Disse que conseguia ver uma mão, a cabeça e até uma mancha vermelha na água. Os policiais usaram o caiaque dele para chegar até o corpo. Depois, ele prestou depoimento e entregou as imagens que havia gravado para ajudar na investigação. See that's over there? Okay. Oh yeah, it looks. You can see it's like a hand kind of grabbing
and like a head. You see that red little spot right there? Yeah. Right there. Like straight right there. Yeah. Yeah. We'd have to go in from that property. So look where I'm at. The person's on that body. See that flag? The dock to the next, the right. Yeah, so you right, see that flag? There's that dock, and then there's something floating right there. So you guys, did you see it with your kayak? Yeah, you can see jump in it. your kayak? Oh, you can. Yeah, you can. Go, why don't you pull your stick and let me go. Yeah, there's like a half tree right there. I'll get the address. The dock, we got one. The dock right there. That's 1, 2, 3. Aquele dia de pescaria tinha acabado. Ele já não estava mais atrás de peixes. Tinha encontrado um corpo, uma cena que jamais esqueceria. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.